Olá, turma. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. E aí, preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Espero que vocês estejam todos bem, todos na paz do Senhor. E hoje nós não vamos utilizar o livro didático. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão de alguns descritores. Então, nós iremos utilizar a apostila SAEB, a apostila de língua portuguesa de vocês. Então, vamos dar início a mais uma aula de português. Vamos lá? No primeiro texto, vamos ler, vamos fazer a leitura. A formiga e a pomba. Uma formiga foi à margem do rio para beber água e, sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma pomba que estava numa árvore sobre a água arrancou uma folha e a deixou cair na correnteza perto dela. A formiga subiu na folha e flutuou em segurança até a margem. Pouco tempo depois, um caçador de pássaros veio por baixo da árvore e se preparava para colocar varas com visgo perto da pomba, que repousava nos galhos, alheia ao perigo. A formiga, percebendo sua intenção, deu-lhe uma ferroada no pé. Ele, repentinamente, deixou cair sua armadilha e isso deu chance para que a pomba voasse para longe e a salva. Então, moral da história, quem é grato de coração sempre encontrará oportunidades para mostrar sua gratidão. Então, gente, esse é um texto de Gartinier, né, da editora Ática, de 1996. Então, quem estava prestes a se afogar? Era a pomba, o caçador, a formiga ou os pássaros? Então, gente, quem estava prestes a se afogar era a formiga. Então, vamos passar para o próximo texto, que é o título do nosso texto, do nosso segundo texto, é Palavras, Palavrinhas e Palavrões. Era uma vez uma menina que gostava muito de palavras, estava sempre querendo aprender palavras novas. Prestava atenção toda vez que ouvia uma diferente. Queria reparar como é que se usava para poder repetir depois. Para ela, todas eram interessantes, as pequenas, as médias e as grandes, as palavrinhas, as palavras e os palavrões. Só que os outros não achavam interessante e, às vezes, nem ela mesma entendia, ou entendia os outros. Às vezes, ela ouvia alguém dizer umas palavras imensas e nem conseguia repetir direito, como no dia em que um homem falou na rua. Tem um paralelepípedo solto. Cuidado, paralelepípedo. Mesmo com todo o cuidado, falando bem devagar, era difícil repetir. A língua dela se enrolava toda com um palavrão desse tamanho. Então, esse é um texto de Machado, né? Fonte, Machado, de Ana Maria. Palavras, palavrinhas, palavrões, de Quinteto Editorial. Então, nesse texto, palavrão tem um sentido de quê? De xingamento, de paralelepípedo, palavra grande ou diferente. Então, nesse texto, gente, palavrão, ele tem um sentido, não é palavrão de falar a palavra feia, é palavrão de palavra grande, uma palavra grande, tipo paralelepípedo, uma palavra grande para se pronunciar. Uma pessoa pequena, uma criança não consegue falar, né? Então, palavrão tem, nesse texto, tem um sentido de palavra grande. E no próximo texto aqui, nesse texto nós iremos ler, é o desperdício da água. A maioria das pessoas tem o costume de desperdiçar água, mas isso tem de mudar, porque o consumo de água vem aumentando muito e está cada vez mais difícil captar água de boa qualidade. Por causa do desperdício, a água tem de ser buscada cada vez mais longe, o que encarece o processo e consome dinheiro que poderia ser investido para proporcionar a todas as pessoas condições mais dignas de higiene.
Soluções inviáveis e caras já foram cogitadas, mas está longe de se tornar realidade. São elas: retirar o sal da água do mar, transportar geleiras para derretê-las, etc. Então, a frase que expressa a opinião do autor é a qual, gente? A. Por causa do desperdício, a água tem de ser buscada cada vez mais longe. B. São elas: retirar o sal da água do mar e transportar geleiras para derretê-los. C. A maioria das pessoas não tem o costume de desperdiçar água. Ou D. A maioria das pessoas tem o costume de desperdiçar água, mas isso tem de mudar, porque o consumo de água vem aumentando muito. Então, é a letra D, né? A opinião do autor nesse texto é a letrinha D. Agora, próximo texto que nós iremos ler é Mula Sem Cabeça. Existem muitas versões sobre a mula sem cabeça. Uma delas conta que uma mulher se apaixonou por um padre. Esta mulher se transformou em uma mula sem cabeça, que nas noites de quinta para sexta-feira aparece relinchando para assustar todos que encontrar. Apesar do nome, a mula tem cabeça, sim. É que ela solta tanto fogo pelo nariz e pela boca que não dá para ver esta parte do seu corpo. Se alguém for bastante corajoso para lhe arrancar o freio de ferro, ou então picá-la com um alfinete para fazê-la sangrar, conseguirá quebrar o encanto. A mula toma forma de mulher e chora muito. Então, o texto A Mula Sem Cabeça é o quê? Uma fábula, uma poesia, uma lenda ou uma notícia? Então, o texto A Mula Sem Cabeça é a letrinha D, a resposta certa, né? Ela é uma notícia. E o nosso último texto de hoje é o Chapeuzinho Amarelo. Não é vermelho, não. Ele é Chapeuzinho Amarelo. Era Chapeuzinho Amarelo, amarelada de medo. Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Tinha medo de trovão, minhoca, para ela era cobra. E nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora, para não se sujar. Não tomava sopa, para não ensopar. Não tomava banho, para não descolar. Não falava nada, para não engasgar. Não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Chico Buarque de Holanda, né? Esse texto é de Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque de Holanda, literatura comentada. Então, gente, a Chapeuzinho Amarelo não dormia por quê? Porque ela tinha medo do escuro, tinha medo do trovão, tinha medo de pesadelo ou tinha medo de se engasgar. Chapeuzinho Amarelo, ela tinha medo de que, gente? Do pesadelo, não era isso? Morria de medo, tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. Então, ela vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo do pesadelo. Então, Chapeuzinho Amarelo não dormia porque tinha medo do pesadelo. Então, gente, nossa aula termina aqui. É o fim de mais uma aula de português. Obrigado por tudo. Obrigado por vocês que estão aí do outro lado. Obrigado por me assistir. Espero que as minhas aulas, as videoaulas de toda a rede, não só de língua portuguesa, mas de todas as disciplinas, tenham ajudado vocês, contribuído no ano letivo de vocês. Muito obrigado por tudo mesmo. Fique com Deus. Tchau e até a próxima aula.